primeiro parque nacional marinho criado no Brasil. É desde 1983 que mais de 90 mil hectares de mar são protegidos pelo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Depois de atravessar 70 quilômetros no Oceano Atlântico a partir da cidade de Caravelas, o visitante chega a 5 ilhas que formam o arquipélago dos Abrolhos, abraçadas por um arco de recifes formadas por estruturas que só existem no mar daqui, os chapeirões. E o parque protege ainda o Recife de Timbebas, localizado mais próximo da costa, numa área que também exibe essas mesmas formações. A região de Abrolhos é o maior complexo recifal de todo o Atlântico Sul e o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos foi criado para proteger parte desse complexo recifal. Aqui são encontradas diversas espécies endêmicas que só existem aqui e também abriga diversas espécies ameaçadas de extinção, como a grazina, as tartarugas marinhas, espécies de peixes e de corais. O parque, como uma unidade de proteção integral, nada pode se tirar, apenas as memórias, as fotos e levar as recordações. E o fato de não poder ter um uso direto dos recursos faz do parque um importante berçário para todos os recursos pesqueiros na região. O visitante tem duas alternativas de passeio, o passeio bate-volta e o passeio pernoite a bordo. E aqui em terra a gente tem o centro de visitantes, que conta com uma sala de exposição de fotos, com um pouquinho da biodiversidade do parque, uma trilha autoguiada toda interpretativa, e o visitante, quando ele vem para cá, ele já fica sabendo um pouquinho do que eles vão ver lá no Parque de Abrolhos. Aqui na Seriba é onde os barcos chegam, né? O primeiro contato com o parque fazem aqui. E o guarda-parque vai até a embarcação falar um pouquinho do arquipélago, da importância de Abrolhos. Aqui na Ilha Seriba, os visitantes têm a oportunidade de ver de perto a biodiversidade de Abrolhos ao longo de uma trilha guiada, onde os atobás brancos garantem uma grande recepção para os turistas. Depois disso, o visitante tem a oportunidade de fazer um mergulho nas águas calmas da Seriba, onde a gente tem um grande banco de gramas marinhas e é uma importante área de alimentação de tartarugas verdes. As praias da Ilha Redonda são as principais praias de desova aqui do arquipélago dos Abrolhos, né? Então todos os anos a gente recebe fêmeas de tartaruga cabeçuda e da tartaruga de pente que desovam aqui nas praias de Abrolhos. E o topo dessa ilha também é um berçário, né? Aqui a gente tem o ninhal das fragatas, que é uma ave de grande porte, chega até 2 metros de envergadura e que é uma das aves residentes aqui do arquipélago. Aqui no arquipélago, nós temos duas áreas intangíveis, que é a Ilha Guarita e a Ilha Sueste. Ela recebe visitação de pesquisadores para estar monitorando o ambiente, onde nós vamos estar tendo parâmetros para estar medindo o local que recebe visitação e o local que não recebe visitação. É dessa forma que nós estamos mantendo nosso santuário saudável. A Sueste, a mais afastada das ilhas, abriga a maior colônia de atobá marrom, espécie que também é moradora daqui de Abrolhos. Enquanto uns moram aqui, outros vêm para cá de passagem. É o caso dos beneditos, que vêm para cá em março e vai embora só em novembro. Eles se concentram principalmente na Ilha Guarita.
Meu nome é Maria Bernadette Silva Barbosa, conhecida como Berna. Tenho 30 anos de parque. Na nossa equipe do parque a gente tem os monitores. Junto com os monitores a gente tem um apoio importante que são os voluntários. A gente tem os pesquisadores que enriquecem nosso conhecimento através dos trabalhos que eles vêm realizar aqui no parque. A Ilha de Santa Bárbara é a mais extensa do arquipélago e a única habitada, onde moram os militares da Marinha do Brasil e os representantes do Parque Nacional. Com esse apoio de garantir a manutenção da equipe do ICMBio na Ilha de Santa Bárbara, a gente consegue implementar as atividades do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, como o ordenamento e a recepção dos visitantes, todo o trabalho de apoio à pesquisa e a realização de programas de monitoramento. No ponto mais alto dessa ilha, a gente faz o ponto fixo para observar as baleias jubates de julho a novembro. E os turistas conseguem ver a grandiosidade dessas baleias durante o percurso até aqui. Por fora das ilhas, um arco de chapeirões forma o Passeio dos Abrolhos. Uma área de navegação difícil, com naufrágios que hoje são famosos pontos de mergulho autônomo. É por isso que as recomendações para os navegantes aqui antigamente era essa: abre os olhos. Abre os olhos para a sensibilidade da natureza, para a importância da preservação. Abre os olhos para o que é único no mundo. Abrolhos representa para mim um balaio de coisas boas, né? O sentimento de fazer parte desse lugar. A gente acaba virando uma espécie de guardiã, tomando todos os cuidados com o lugar. Para quem não me conhece, sou a Berna, sou monitora ambiental. Bem-vindo a Abrolhos. Trabalhar no parque é um grande privilégio. Isso significa que tem grandes desafios, mas também é muito gratificante cada pequena conquista que a gente consegue contribuir para a produção desse ambiente único, né? Eu quero estar velhinho e ainda voltar como voluntário aí para Abrolhos, com 50 anos, e ajudar aí um pouco mais. Tendencioso a gente amar o que a gente conhece. E Abrolhos pra mim é isso, é amor. A natureza faz isso, faz a gente resgatar esse instinto natural que tem dentro da gente, sabe? A Abrolhos faz isso bastante com a gente, com força.